Oi, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia para a hora que você vai assistir esse vídeo. Eu sou o professor Rodrigo. Hoje a gente vai tratar com a nossa turma, né, de direito tributário, as tutelas. Então, o propósito aqui é trabalhar o CPC para que o aluno revise e aprenda um pouquinho mais sobre tutela para inserir nas nossas peças tributárias, certo? Então, eu preciso que você entre no CPC para a gente estudar um pouquinho sobre as tutelas, ok? Pessoal, a gente vai começar com algumas situações bem peculiares do nosso CPC, né? Eu costumo dizer que todo mundo tenta colocar as liminares numa num balde ou numa caixa, tudo junto e achando que é a mesma coisa. E não é. Lá no 294, a gente trata sobre a tutela, né? E aí a gente tem todo esse arcabouço aqui que vai determinar a, a dinâmica, né? De como é que a gente vai utilizar a peça e o pedido processual adequado para que você obtenha êxito na segunda fase da OAB, né? Deixa eu pegar minha canetinha aqui. E aí veja bem, a gente tem aqui uma palavra chave, que é provisória. Essa situação que a gente encontra aqui de nada sacramentado, mas sim por um tempo determinado, é o que vai dividir a tutela da sentença transitada em julgado. Por quê? Porque aí a sentença transitada em julgado não cabe mais nada. Com isso, o que a gente tem que entender? Que esse instituto aqui, ele vai ser encaixado na nossa peça. Então a gente tem aqui o excelentíssimo, a qualificação, né? No caso, a competência, a qualificação, a gente tem os fatos, a gente tem os fundamentos, e aqui, ó, a gente vai inserir a tutela. E depois a gente tem os pedidos, né? Com um monte de pedido. Então, essa situação aqui, ela vai ser encaixada bem aqui, ó. E para que serve a tutela? Ou seja, primeiro a gente tem que entender que a gente tem algo que é urgente e outra coisa que é evidente. Então, a primeira coisa que a gente tem que sacramentar aqui na nossa vida é que a gente vai botar a palavrinha u e a gente vai botar a palavrinha e. A letra, no caso, de u de urgência e de evidência. Ela tem uma diferença clássica. A evidência, ela está mais próximo da certeza do direito. E a urgência, ela tem mais proximidade com o perigo da demora. Demora. Desculpa a letra aí, que eu estou desenhando com o mouse. Mas veja bem, aqui é da perca do direito. E aqui tem mais proximidade com a certeza do direito. Talvez na faculdade vocês não tenham aprendido isso, mas a gente tem uma distância gigantesca disso daqui para isso daqui, certo? Então, sabendo disso, a gente começa a entender que a tutela, por ser provisória, no caso da urgência, ela vai ter aqui a cautelar ou antecipada. Então, eu tenho aqui a cautelar ou a antecipada, que pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Já já eu explico essas situações, né? Aqui, antecedente é antes, incidente é durante. Tranquilo? Aqui a gente tem o 295 que fala: a tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custos. Isso daqui
é só durante a leitura da peça. Já a tutela provisória, conservada em sua eficácia na pendência do processo, a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Por quê? Porque ela é provisória. Então ela pode ser modificada. Quem é que modifica? O próprio juiz que concedeu. Ou o outro juiz, no caso de um recurso, né? Então, salvo decisão em contrário, a tutela conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. No caso, a suspensão daquele requerimento que você fez, né? E aí o juiz determina as medidas que conservar adequada para efetivar. Mas aonde que eu quero chegar? Aqui são as instruções das tutelas. Aqui, ó, a gente vai dividir. Deixa eu apagar aqui. Acho que todo mundo já entendeu, né? Onde a gente tinha que chegar. E aí a gente aqui vai trabalhar primeiramente a tutela de urgência, tá? Deixa eu avançar com a tela. E aí a gente agora vai entender um pouquinho. Olha que interessante. A gente já entendeu que ela tem um período. Nesse caso aqui, a gente vai focar o quê? Na urgência. Se eu acabei de falar para vocês que a urgência é diferente da antecipada, e eu disse aqui que a urgência tem mais a ver com a perca do momento, ou seja, a perda da situação, e aqui tem mais proximidade com o direito, significa que a gente vai sacramentar isso na cabeça e que não tem similaridades, apesar de algumas coisas em comum, ok? Olha só, vamos ler. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano e ao risco. Ou seja, ele tem que ter elementos mais uma probabilidade do direito, que pode ter ainda o dano e pode atrapalhar o risco do processo. Então, se vocês não aprenderam isso, vocês vão aprender agora. Olha só que loucura. Eu tenho uma situação hipotética no direito tributário que vai fazer com que eu entre com mandado de segurança. Se eu tenho os elementos, isso já é um bom indício. Se eu tenho documentos que trazem uma proximidade do direito, ok. Mas, se esses elementos, somados a essa probabilidade do direito, tiverem um risco de prejuízo e ao resultado útil do processo, eu tenho urgência. Então, eu tenho essa situação. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir uma caução real ou fidejussória para ressarcir os danos. Mas, professor, onde é que eu vou colocar a tutela? Sendo que eu tenho várias ações iniciais aqui para dar entrada e ainda tenho um mandado de segurança. Ou seja, vai depender do que você tem que se antecipar. Porque se não tiver necessidade de rapidez, você não vai usar a tutela. Mas se na peça falar que você tem que correr, entre aspas, você vai usar um dos dois. Qual é o que cai mais, Rodrigo? O que cai mais é a tutela de urgência, né? Mas a gente obrigatoriamente tem que aprender os dois. Voltando aqui para nossa tutela. A tutela pode ser concedida liminarmente ou após justificativa prévia. O que é a justificativa prévia? Aqui, o juiz pode conceder o contraditório para outra parte falar e depois ele concede.
Aqui, ele, sem ouvir a parte, ele dá a tutela. Então, o que a gente sonha é que a outra parte não vai poder ser ouvida, mas pode sim. A outra parte chama justificação prévia. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ou seja, aqui o juiz vai analisar se esse direito tem condições do quê? De reverter. Porque se não reverter, ela vai se transformar em percas e danos. Aí depois a gente vai falar sobre isso. Então, olha só, a tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos. Mas se ele der, a gente vai estudar isso mais na frente. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto, contra alienação e de qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. O que ele está falando aqui? De dinheiro, tá? Então, envolveu o dinheiro, a gente pode pedir para bloquear a conta. Independente de reparação por dano, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela causar à parte adversa. Ou seja, se a parte objetivar a urgência e no decurso do processo tiver prejuízo, independente da reparação por dano, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela causar. Ou seja, vai ter que pagar em grana. Quando a sentença for desfavorável, quando obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente não forneceu os meios necessários para a citação, ou seja, a pessoa não foi citada, ocorrer a cessação da eficácia da medida, o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição, e a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida sempre que possível. Então, aqui é tranquilo. Isso aqui é tranquilo mesmo, tá? E aí, Rodrigo, o que a gente vai aprender para diferenciar esse instituto aqui? A gente vai colocar lá na nossa peça e vai ter que focar onde? Caso caia tutela de urgência, a gente vai ter que focar no 300 e informar as palavras-chave. Elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo do dano e o risco do processo. Ou seja, quais são os elementos? Aí você vai especificar que evidenciam a probabilidade do direito, ou seja, quantos direitos a gente tem aqui que, somados aos elementos, fazem com que o juiz tenha que me dar a tutela devido ao perigo e ao risco do final do processo. Então, basicamente, é isso que a gente vai botar na nossa petição, tá? Agora a gente vai para a tutela antecedente. Aí a gente vai aprender aqui uma coisinha bem bacana. Já que a tutela antecedente, o juiz vai entender que pode ter esse direito mesmo, ele já olha para o final do processo e fala: eu vou antecipar porque eu acredito que eu não vou mudar o resultado final do processo. Ou seja, eu vou dar antecipadamente aqui a tutela requerida. Então veja, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição pode limitar-se ao requerimento de tutela antecipada e a indicação do pedido, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ao risco resultado do processo. Ou seja, qual é a similaridade que a gente tem com a de urgência? É que ele tem perigo e tem resultado ao risco. Mas ele vai conceder por quê? Porque, olha só, vamos localizar aqui. Parágrafo 6º. Caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela, o órgão determinará a emenda. Ou seja, então o juiz, para poder te dar antecipadamente o resultado que pode ser o final do processo, ele tem que enxergar o quê? Os elementos para concessão.
Então, quais vão ser os elementos que vão confirmar o resultado da tutela? O autor deve aditar a sua petição com a complementação de sua argumentação, juntada de novos documentos e a confirmação do pedido da tutela em 15 dias. O réu vai ser citado e intimado para audiência, não havendo composição, prazo para contestação. Ou seja, vai seguir o processo normal. Por isso que, na maioria das vezes, as pessoas entram com a tutela de urgência, né? Por quê? Porque a gente vai chegar aqui no foco principal, ou seja, na antecipação. E aí vamos ver aqui o que a gente precisa. Olha só que louco. A petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide seu fundamento. Ok. A exposição sumária do direito, que seu objetivo é assegurar, e o perigo de dano ao risco do resultado útil do processo. Ou seja, a mesma coisa ali. Porém, o que vai acontecer? O juiz ele vai entender que a gente tem esses procedimentos. Só para esclarecer, eu estou mostrando aqui para vocês, eu já expliquei a tutela de urgência e aqui são os procedimentos para a gente chegar na evidência. Olha só que louco. Então, olha só a evidência. A tutela de evidência será concedida independente da demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Então, veja, lá no primeiro, eu tenho a urgência, que o juiz tem elementos mais probabilidade mais perigo de dano mais risco do processo. Na evidência, eu tenho o quê? Quais são? Eu tenho os elementos, mas independente da demonstração de perigo ou resultado útil do processo, eu vou conceder a evidência, ou seja, eu não tenho o perigo de dano nem o risco. Eu só vou ter elementos e probabilidade do direito. Só que essa probabilidade aqui, ela tem um peso maior sobre a sentença. Ou seja, o juiz vai enxergar que essa probabilidade aqui do direito, ela tem chance de ser favorável a quem está pedindo a liminar. Tranquilo? Tranquilinho, né? Então, olha. Fica caracterizado o abuso de direito de defesa, o manifesto próprio. A tutela de evidência será concedida independente da demonstração de perigo de dano ou risco. Quando fica caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, ou seja, como a pessoa sabe que ela imagina que ela vai perder, ela fica aqui, ó, atrapalhando esse direito da pessoa. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente ou houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos. Ou seja, se a gente tiver grandes julgamentos aqui que envolvam o mesmo caso, o mesmo fato, o juiz pode conceder a tutela de evidência com base nos elementos, na probabilidade do direito e na quantidade de teses já positivadas para aquele direito. Ou seja, a probabilidade do direito aqui sobre a sentença é muito grande de ser favorável a quem entrou. Tranquilo? E se tratar de pedido repercussório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob combinação de multa. Isso aqui para a gente não vai vogar. A petição foi instruída com prova documental suficiente, constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida. Ou seja, o 311 ele é o esclarecedor da tutela de evidência. Então, meus filhos, como é que a gente entende
as tutelas. Vai cair o caso concreto, eu vou passar para vocês os exercícios, e lá vai estar escrito da seguinte maneira: a, a parte ficou prejudicada e precisa urgentemente. Não fiquem atentos à urgência, fiquem atentos do quê? Que a quantidade de elementos, ou seja, prova documental, se caso o juiz não der a tutela, ele pode perder o valor, ele pode tomar um prejuízo de um contrato, ele pode deixar de participar de uma licitação. Agora, quando o juiz entender que aquele processo tem documentos necessários para constituir o direito do autor e que o réu não tenha condições de provar o contrário, vai ser uma tutela de evidência. Mas, Rodrigo, eu tenho muita pressa para ganhar a causa do cliente. Na prática, pessoal, a maioria dos advogados ele faz uma salada mista e junta tudo e não sabe explicar a diferença. Mas para a prova vocês vão ter que saber explicar. Por isso que a gente está explicando detalhadamente. Então, para vocês que querem que eu revise aqui para a gente entender novamente, né? Qual a diferença, então, prática entre as tutelas? A diferença é que, deixa eu botar aqui, que na tutela de urgência, esses procedimentos aqui que eu iniciei explicando, eles não têm tanta utilidade em relação à evidência. Por quê? Porque você precisa de celeridade, você precisa de urgência, vai ter o perigo do dano, você vai modificar o resultado útil do processo se não for conceder, e os elementos que eu tenho são prováveis de dar. Então eu não preciso de um rito para ouvir a outra parte, para seguir no processo. Já na tutela em caráter antecedente, ou seja, a tutela de evidência, é evidente que o meu direito está mais próximo do que o não. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar o 311 instruído com os documentos. Para a prova de tributário, a maioria das vezes a gente usa o caráter de urgência. Fechou? Bom, de todo modo, volto a falar com vocês na próxima aula. Vocês têm agora um exercício para fazer e a gente conversa nas próximas aulas e durante os exercícios, ok? Fiquem com Deus. Hoje é uma aulinha bem rápida, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp e nos nossos canais, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.